Hello guys, good morning. How are you today? Essa já é a nossa quarta aula, pessoal, e hoje nós vamos falar sobre o simple past, que é o passado simples em inglês. E como é que nós transformamos um verbo que está no presente simples, por exemplo, no passado simples em inglês? Bom, a regra geral é acrescentar ed no final dos verbos. Então, na maioria dos verbos, nós vamos acrescentar o ed e ele vai ficar no simple past. Como no exemplo abaixo, o verbo work vai ficar worked no simple past. Vejam que basta nós acrescentarmos o ed e o verbo já fica no passado. Ele já está no passado aqui. E percebam que ele fica sem o infinitivo to. Ele fica na sua forma normal, aqui ó, work, olha só. Essa é a base do verbo. Quando nós acrescentamos o ed aqui, ele fica no simple past, sem o to, ok? E nós vamos usar essa estrutura dos verbos regulares. É importante sabermos que essa estrutura dos verbos regulares. Vamos acrescentar a maioria dos verbos, o ed no final, para ele ficar no simple past. E nós vamos usá-lo com todas as pessoas, com I, you, he, she, it, we e they. Ok? Diferente do simple present, porque no simple present, na terceira pessoa com he, she e it, ó, com essas pessoas aqui, ó, com he, she e it, muda, né? O verbo ele acrescenta-se um s, né? Dependendo do verbo. Mas no passado simples em inglês isso não acontece. Ele vai ser a mesma forma para todas as pessoas aqui, para I, you, he, she, it, we, they, ok? Essa é a estrutura. Mas é claro que nós temos alguns casos especiais. Verbos terminados em y têm duas possibilidades. Vejamos quais são. Quando o verbo ele é precedido de vogal, ele termina em y e precede de uma vogal, nós vamos acrescentar o ed. Veja um exemplo. O verbo play, player. O verbo to play, ele termina com y, né? A terminação dele é o y, mas o que precede o Y é uma vogal. Olha só, vogal A aqui. Então a gente vai acrescentar o ED, normal, né? Como na regra geral. Mas, quando o Y é precedido de uma consoante, a gente já vai fazer algo diferente. Nós vamos retirar o Y e acrescentar o IED. A gente retira o Y e acrescenta isso daqui. Veja um exemplo. O verbo try, olha só. O que precede o Y aqui no final do verbo, olha só, ele termina com Y, mas o que precede é uma consoante. Então a gente, no caso, vai retirar esse Y e acrescentar I, E, D. Aqui em cima não foi necessário a gente acrescentar I, E, D, porque o que precedia o Y é uma vogal. E aqui não, é uma consoante. Ok? Vamos observar mais casos especiais. Segundo caso, verbos terminados em E, neles nós simplesmente acrescentamos o D. Vejamos o exemplo. O verbo to love. Olha só. Nós vamos acrescentar apenas o D. Por quê? Porque o verbo já termina com E. Então não há necessidade de nós acrescentarmos mais um E, né, dobrar o E e colocar o D. Não, a gente simplesmente vai colocar o D. E ele já fica no passado simples. Então, love, loved. Love, loved. Ok? Terceiro caso. Verbos terminados em consoante, vogal, consoante, cuja sílaba tônica é a última, dobra a consoante antes de acrescentar o ed. Vejamos o exemplo. Olha só. Esse verbo aqui, deixa eu só pegar o ponteiro. Esse verbo aqui, ele termina, olha só, com uma consoante, uma vogal, consoante. Verbos assim, a gente dobra a última consoante e acrescenta ed. Então, olha só, ele tinha um R, ele passa a ter dois R's,
porque ele termina com consoante, vogal, consoante. Então, occur vai se tornar occurred. Occur, occurred. Ok? Então, consoante, vogal, consoante. Quando nós temos essa terminação aqui, nós dobramos a última consoante e acrescentamos a D, o verbo fica no simple past. Alright? Vamos observar agora a estrutura das sentenças afirmativas para verbos irregulares agora, ok? Nós vimos a estrutura anteriormente dos verbos regulares. Eles seguem um padrãozinho, né? Mas os verbos regulares, a gente vai observar aqui, não. O verbo é irregular quando, ao ser conjugado, por exemplo, ele muda toda a sua estrutura. Veja, eu trouxe essa tabela aí de verbos bem conhecidos em inglês, que são irregulares, e vejam só como ele fica no infinitivo e no passado. Passado simples, né? O verbo to wake up, que é o verbo acordar. No passado ele fica woke up. O verbo to buy, o verbo comprar, fica bought no passado. Totalmente diferente, né? To forget, forgot, né? O verbo forget é o verbo esquecer. Forgot no passado. To go, went no passado. To see, saw, passado. To get, got, passado. To understand, understood, simple past, ok? Então vejam que toda a estrutura do verbo foi mudada, não seguia nenhum padrão, nem aquele nem do D, nem do ED, do IED, não segue nenhuma estrutura, não segue nenhum padrão, é diferente, o verbo ele é todo mudado. Então nós precisamos, nesse caso, memorizar. Nós precisamos memorizar. No caso, se vocês tiverem alguma questão que exija que vocês conheçam os verbos irregulares, o passado dos verbos irregulares em inglês, não se preocupem, eu vou mandar uma tabela para vocês dos principais verbos de verbos irregulares em inglês, ok? Vou mandar com material extra para vocês. Aí vocês vão ter condições de resolver as questões dos exercícios que eu preparei para vocês. Mas vamos ver alguns exemplos com esses verbos aí no passado. O verbo to forget, no passado é forgot, né? Então, I forgot my keys, que significa eu esqueci as chaves, olha só. Toda a estrutura do verbo foi mudada, né? Não tem ED aí, nem D, nem IED. Simplesmente ele mudou, né? Então a gente tem que memorizar isso. E a gente só consegue memorizar fazendo uso, né, desses verbos e praticando. Fazendo muitos exercícios, falando, a gente consegue gravar. Outro exemplo. I saw you yesterday at the bus station. Que significa eu te vi ontem no ponto de ônibus. I saw you yesterday at the bus station. Olha só. É o verbo to see. Na sua forma passada, olha só como ele fica totalmente diferente. Ok? Então memorizem. Na forma negativa, nós vamos usar uma estrutura diferente. A gente vai ter que usar o did como auxiliar. O did, ele é o passado do verbo do, né? Que é o verbo fazer em inglês. Mas aqui ele está sendo usado como auxiliar, ou seja, ele não tem tradução. E como ele é usado como auxiliar, ele já está no passado, olha só, did, mas a partícula not forma a estrutura de uma frase no simple past. Então nós temos aqui o sujeito, que é o verbo. Então nós temos aqui o sujeito, que é o pronome pessoal I, mais o did e a partícula not, e o verbo principal, by, e o complemento. Percebam que o verbo aqui ele não mudou para o passado. Mas por que, vocês poderiam me perguntar? Porque o did not já está indicando o passado. Ele já está no passado, então não é necessário eu colocar o verbo também no passado, porque senão ficaria redundante, né? E percebam que aqui também não tem to. Ele fica na sua forma infinitiva normal, mas sem o to. Então vai ser dessa forma a frase. I did not buy the piano yesterday. Ok? Vejamos uma outra frase, só que dessa vez com a forma contraída, a forma contacta. Olha só. My parents didn't travel to Porto Seguro last year. Então, meus pais não viajaram para Porto Seguro ano passado. Vejam que aqui a forma contracta,
ela é mais comum na fala, quando se fala. E did not, percebam isso, né? Isso é interessante. É mais comum na escrita, é mais formal, né? Então vocês vão observar mais isso aqui na hora de falar do que isso aqui, ok? Então, nós temos como sujeito my parents, o verbo auxiliar didn't, o verbo auxiliar did, mas a partícula not contraída aqui, né? E o verbo principal. Percebam que o verbo principal está na sua forma normal, infinitiva, não está no passado e sem o to, ok? E tudo isso daqui é o complemento. Nós vamos usar com todas as pessoas da mesma forma. Então vai ser I didn't buy, you didn't buy, he didn't buy, she didn't buy, it didn't buy, we didn't buy, they didn't buy, ok? Então a gente usa da mesma forma, a mesma estrutura para todas as pessoas, né? Para todas as pessoas aqui no caso os pronomes pessoais. Você usa com substantivos, com nomes e com os pronomes, ok? Na sua forma interrogativa, o did ele também vai ser usado como auxiliar para indicar uma pergunta, só que ele vai ficar no início da frase, olha só. Então nós vamos ter o did no início da frase, mas o sujeito, que aqui é o pronome pessoal you, o verbo principal na sua forma normal, no infinitivo, sem o to, ok? E o complemento. Did you run yesterday? Did you run yesterday? Então você correu ontem, né? Outra frase. Did Mariah watch Harry Potter last week? Did Mariah watch Harry Potter last week? Então, a Mariah assistiu Harry Potter na semana passada, olha só. Aqui eu usei com o pronome pessoal you, na pergunta, e aqui eu usei com o nome próprio, que é a Mariah, né? Então, a Mariah assistiu Harry Potter na semana passada. Então, da mesma forma, a gente vai usar o did com todas as pessoas, vai ser a mesma coisa. Why, you, he, she, it, we, they. E ele fica no início da frase. Então a frase vai ser dessa forma, construída no Simple Past. Did I watch? Did you watch? Did he watch? Did she watch? Did it? Did it watch? Did we watch? Did they watch? Ok? Então é bem simples. Basta vocês treinarem. É por isso que vocês vão fazer os exercícios para treinar todas essas estruturas do Simple Past na sua forma afirmativa, negativa e interrogativa. Lembre-se de estudar as formas, os padrões ali dos verbos regulares, né, que é acrescentar ed, né, ou acrescentar ied quando o verbo ele termina com y, precedido de uma consoante, e acrescentar apenas o ed quando o verbo termina em y e é precedido de uma vogal, ok? Lembrando que quando o verbo ele termina em consoante, vogal, consoante, a gente vai dobrar a última consoante e acrescentar o ed. E é importante lembrar também da estrutura dos verbos irregulares, que no caso vocês vão precisar dar uma olhada na tabela para saber qual é a sua forma, já que ele muda totalmente. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Quaisquer dúvidas, me perguntem, não deixem de me perguntar, ok? Só assim vocês vão aprender. E façam os exercícios, que é fazendo os exercícios que vocês vão conseguir aprender essas estruturas aí do Simple Past, ok? Bye bye, see you next class.